Olá, livro Libertação de André Luiz, capítulo 11º, título Valiosa Experiência. E André começa dizendo: atento às sugestões do médico amigo, no dia imediato pela manhã, Gabriel se dispôs a conduzir a esposa ao exame de afamado professor de ciências psiquistas, né, que eles falam. Psiquista, na época de André, ele inclui psiquiatria, psicologia, tudo, inclui tudo na palavra psiquista. No intuito de conseguir sua cooperação benéfica. Pude reparar então que a liberdade dos homens no terreno da consulta é quase irrestrita, porque do nosso lado Gúbio demonstrou profundo desagrado, dizendo discreto que tudo faria por impedir a providência, que somente seria útil e aconselhável, a seu parecer, através de autoridade diferente no assunto. O professor indicado era, segundo a opinião do nosso desvelado orientador, admirável expoente, uma celebridade, né, de fenômenos, portador de dons medianímicos notáveis, mas não oferecia muito proveito aos que se acercassem dele, por ter a mente muito presa aos interesses vulgares da experiência terrestre. O instrutor me falou em voz quase imperceptível. Fazer psiquismo, quer dizer, sentir o mundo invisível, né? É atividade comum, tão comum quanto qualquer outra. O essencial é desenvolver trabalho santificante, visitar médiuns de reconhecida competência no trato entre dois mundos, senhores de faculdades magníficas no setor informativo, é o mesmo que entrar em contato com os donos de grande fortuna. Se o detentor de tão grandes bens não se acha interessado em gastar os recursos de que dispõe a favor da felicidade dos semelhantes, o conhecimento e o dinheiro apenas agravarão seus compromissos no egoísmo praticado, na distração inoperante ou na perda lamentável de tempo. Apesar da oportuna observação, notamos que o esposo da obsidiada não oferecia a receptividade mental que nos favorecesse a modificação desejável. Todo o nosso esforço sutil para colocá-lo no outro caminho redundou em fracasso. Gabriel não sabia cultivar a meditação. Embora visivelmente preocupado, o orientador comentou: de qualquer modo, aqui nos achamos para ajudar e servir. Acompanharemos o casal nessa nova aventura. Em breve tempo, estávamos em contato com o psiquista lembrado, com muito interesse, como quem sabia de antemão os sucessos que se desdobrariam. Saldanha acompanhou as mínimas providências sem soltar a jovem senhora. Alguns minutos antes das 11 do dia, nos encontrávamos em vasto salão de espera aguardando a chamada. Mas 3 grupos de pessoas ali estavam em ansiosa espera. O professor se demorava em gabinete isolado, atendendo a enfermo mental que se revelava de longe pelas frases desconexas que proferia em alta voz. Reparei que os presentes eram seguidos de grande número de desencarnados. Para definir corretamente, a casa inteira mais parecia uma larga colmeia de trabalhadores sem corpo físico. Entidades de reduzida expressão evolutiva iam e vinham prestando pouca atenção à nossa presença. Em vista da férrea disposição de Saldanha, no sentido de manter Margarida sob severa custódia pessoal, o nosso instrutor, alegando interesse de sondagem do ambiente, se afastou um pouco em nossa companhia, detendo-se no exame acurado dos consulentes. Nos aproximamos de acolhedora poltrona em que um cavalheiro de idade madura, dando mostras de evidentes moléstia nervosa, permanecia ladeado por 2 rapazes. Suor lhe banhava sua fronte e extrema palidez nos traços de terror exteriorizava sua lipotimia, ou seja, ele estava com sensação de desmaio.
Revelava-se torturado por visões pavorosas no campo íntimo, somente acessíveis a ele mesmo. Registrei suas perturbações cerebrais e vi, sob forte assombro, as várias formas ovoides, escuras e diferenciadas entre si, aderindo à sua organização perispirítica. Desculpa. Eu estava interessado em que o nosso instrutor se pronunciasse. Gúbio o observava meticulosamente, de certo nos preparando valiosos ensinamentos. Depois de alguns instantes, falou-nos com voz sumida. Vejamos a que calamidades fisiológicas os distúrbios da mente podem conduzir um homem. Temos, sob nosso olhar, um investigador de polícia em graves perturbações. Ele não soube deter o bastão da responsabilidade. Abusou dele para humilhar e ferir. Durante alguns anos, conseguiu manter o remorso à distância, mas cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular em sua atmosfera psíquica, esperando oportunidade para se fazer sentir. Com a maneira cruel de proceder, atraiu só a ira, não só a ira de muita gente, mas também a convivência constante de entidades de péssimo comportamento, que mais arruinaram o teor da sua vida mental. Chegando o tempo de meditar sobre os caminhos percorridos na intimidade dos primeiros sintomas de senilidade corporal, ou seja, quando ele começou a envelhecer, né? O remorso abriu grande brecha na fortaleza em que se entrincheirava. As forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que provocou para si mesmo, através da conduta irrefletida a que se entregou levianamente, libertadas de súbito pela aflição e pelo medo, quebraram sua fantasiosa resistência orgânica, como tempestades que se sucedem furiosas, abalando a represa frágil com que se acredita conter um impulso crescente das águas. Sobrevindo à crise, energias desequilibradas da mente em desalinho, castigando os delicados órgãos do seu corpo físico. Os mais vulneráveis sofreram consequências terríveis. Não apenas o sistema nervoso padece tortura incrível. O fígado traumatizado se inclina para a cirrose fatal. Lembra? No Obreiros de Vida Eterna, a gente tinha o Dimas, que por excesso de emoções também foi afetado no fígado e também desencarnou antes do tempo previsto. Lembrando que, segundo a filosofia chinesa, né, o fígado tem a ver com a raiva. E aqui ele diz, as forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que provocou para si mesmo, liberadas como tempestades furiosas. Presta atenção. André está falando, está confirmando isso, né? Percebendo nossas interrogações silenciosas do olhar quanto à solução possível naquele enigma doloroso, o orientador acentuou. Esse amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo, atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Sua extrema modificação mental para o bem poderá conservá-lo no vaso físico. Uma fé renovadora, com esforço de reforma persistente e digna de vida moral mais nobre, conferirá a ele diretrizes superiores, dotando-o de forças imprescindíveis à autorrestauração. Permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes isolados e escuros, pelo simples gosto de espancar infelizes, a pretexto de salvaguardar a harmonia social. A memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de tudo que falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. O assunto era sedutor, mas talvez, para não acordar demasiada atenção
em Saldanha e em outros espíritos menos educados, que nos contemplavam curiosamente, Gubbio passou a reparar conosco outro caso. Nos aproximamos de um divã em que respeitável senhora se sentava ao lado de uma jovem pálida, anêmica, parecendo avó e neta. Dois espíritos de aspecto sinistro rodeavam a menina como se devesse estar custodiada por guardas tirânicos. A senhora, aflitivamente, aguardava o instante da consulta. A jovem que proferia disparates não falava por si. Fios tênues de energia magnética ligavam o seu cérebro à cabeça do irmão infeliz que se mantinha à sua esquerda. Achava-se absolutamente controlada pelos pensamentos dele, à maneira de magnetizado e magnetizador. A doente ria sem propósito e conversava a esmo, se referindo a projetos de vingança, com todas as características de idiotia e inconsciência. Gubbio examinou com atenção habitual e informou: encontramos aqui doloroso drama do passado. A vida não pode ser considerada na conta estreita de uma existência carnal. Abrange a eternidade. É infinita nos séculos infinitos. Essa menina se comprometeu gravemente no passado. Casou-se com um homem e desviou seu irmão para vicioso caminho. O primeiro se suicidou e o segundo se asilou no fundo vale da loucura. E agora eles estão presentes ao lado dela para a deplorável vingança. Na atualidade, a avózinha preparou um casamento nobre, receando deixá-la no mundo entregue a si mesma. Mas, em vésperas de concretização do plano benéfico, ambas as vítimas do outro tempo, mentalmente cristalizadas no propósito de desforra, buscam impedir sua união matrimonial. O ex-marido ultrajado, em fase primária de evolução, ainda não conseguiu esquecer sua falta e ocupa seus centros de fala e de equilíbrio. Enche a mente da moça de ideias dele, subjuga-a e requisita sua presença na esfera em que se encontra. A pobrezinha permanece saturada de fluidos que não lhe pertencem. Certamente já andou por diversos consultórios de psiquiatria, sem resultado, e vem aqui procurando socorro. Lembrando, que a maioria dos casos de obsessão são gerados por casos amorosos. E a gente falou no capítulo anterior, sobre esse tipo de obsessão, subjugação. Vale dar uma ouvida novamente no capítulo, para lembrar. E muito impressionado, Eloy pergunta: encontrará remédio adequado? O nosso dirigente disse sem presunção: não me parece muito bem encaminhada. Exige renovação interior e, ao que acredito, não obterá nessa casa senão ligeiro paliativo. Em casos de obsessão como este, em que a paciente ainda pode reagir com segurança, é indispensável a ajuda pessoal de resistência. Não adianta retirar a sucata que perturba um ímã, quando o próprio ímã continua atraindo a sucata. Ou seja, ela ainda tem condições de se desvencilhar dessa obsessão. Ela só precisa de orientação para sua reforma íntima. Porque, como ele diz, não adianta afastar o obsessor se continuamos com o mesmo padrão mental. É como se a gente chamasse o obsessor de volta. Efetivamente, seríamos singularmente favorecidos por ensinamentos novos se persistíssemos no estudo em foco, mas Saldanha, de longe, nos endereçava olhar indagador e era preciso seguir adiante. Buscamos o recanto mais escuro do salão, onde dois homens em idade madura se mantinham em silêncio.
De imediato reconhecemos que um deles estava em indiscutível desequilíbrio orgânico. Muito pálido e abatido, demonstrava sinais de profunda inquietação. Junto deles se encontrava uma entidade desencarnada de humilde aspecto. Tomei-a por parte integrante da vasta coleção de espíritos perturbados que ali trabalhava. Entretanto, com agradável surpresa para mim, dirigiu-se a Gúbio, exclamando de maneira discreta: pelo tom vibratório, já identifiquei a sua posição de amigos do bem. Indicando o enfermo, acentuou: venho aqui na defesa desse amigo. Segundo estarão informados, dispomos no recinto de vigoroso operador mediúnico, sem maior iluminação interior. Assalariou algumas dezenas de espíritos desencarnados, sem educação, que absorvem suas emanações e trabalham cegamente sob suas ordens, tanto para o bem quanto para o mal. Sorrindo, acrescentou: nesta casa, o enfermo não é amparado pelo socorrista de que se vem valer, e sim pela assistência espiritual edificante de que possa desfrutar. E porque eu indaguei com respeito ao doente, explicou o gentil: esse companheiro é austero administrador de serviços públicos. Na condição de mordomo e disciplinador, incapaz de usar o algodão da ternura em feridas alheias, adquiriu ódios gratuitos e silenciosas perseguições que castigavam sua mente sem cessar, há muitos anos, com perigosos reflexos no sistema circulatório, zona menos resistente do seu corpo físico. Observe o que ele diz: perigosos reflexos na zona menos resistente do seu corpo físico. Quando a imunidade baixa, uma pessoa tem rinite, outra tem desarranjo intestinal, outra tem problema no estômago. Cada um ataca em uma área. Na verdade, são as zonas do remorso que trazemos no perispírito. Essas áreas de remorso veremos mais adiante numa outra obra de André Luiz. Lutando convicto por reajustar a concepção de funcionários relapsos, mas sem armas de amor na própria defensiva, apresenta consideráveis prejuízos nas veias coronárias. Semelhantes ataques de forças imponderáveis visaram igualmente o seu fígado e o seu baço, que se apresentam em lamentáveis condições. Acontece, porém, que a grande corrente de perseguidores, despertados por sua ação enérgica e educativa, conseguiu insinuar nos médicos que o assistem a necessidade de uma intervenção na vesícula biliar, preparando com isso um choque operatório que o levará à morte inesperada do corpo. O plano foi admiravelmente bem delineado. Entretanto, pelo bem que existe no fundo da severidade com que o nosso companheiro tem agido, buscaremos socorrê-lo através do médium que deliberou visitar. Recebi instruções no sentido de impedir a operação cirúrgica e confio na vitória de minha tarefa. Francamente, eu gostaria de levar a efeito um exame no paciente para verificar até que ponto havia sofrido nos golpes mentais em serviço, mas o olhar de Gúbio foi imperativo. Cabia a nós a execução de deveres importantes e precisávamos retornar ao Saldanha. O problema de Margarida era complexo e nos competia enfrentar a sua solução de ânimo firme. O obsessor da infortunada senhora, sentindo nossa ajuda espontânea, nos acolheu sem desconfiança. Assumindo áreas de pessoa superinteligente, comunicou ao nosso instrutor que resolveu solicitar a neutralidade dos serviços espirituais do professor operante. Com fina sagacidade, Saldanha afirmou que era necessário evitar a piedade do médium e confundir suas observações,
através de todos os recursos possíveis. Em seguida, ao esclarecimento que me surpreendeu, pediu a presença de um dos colaboradores mais influentes e apareceu diante de nós a esquisita figura de um anão de semblante enigmático e expressivo. Saldanha pediu a Expedito sua colaboração sem fingimentos, esclarecendo que o operador da casa não deveria penetrar o problema de Margarida na intimidade. Em troca do favor, ele prometia não só a ele, mas também a outros auxiliares no assunto, excelente remuneração em colônia não distante. E descreveu com largas promessas quanto poderia proporcionar em seu favor a prazeres no cortiço de entidades perturbadas e ignorantes, onde conhecemos Gregório. O serviçal manifestou indisfarçável contentamento e assegurou que o médium não perceberia patavina. Não ia perceber nada. Com justificada curiosidade, acompanhei o desenrolar dos acontecimentos. Logo à entrada do gabinete, percebi que a oficina não inspirava segura confiança. Imediatamente, o professor se pôs a combinar o preço do trabalho de que se encarregaria, exigindo adiantadamente de Gabriel significativo pagamento. O intercâmbio ali entre as duas esferas se resumia a negócio, tão comum quanto outro qualquer. Sem demora reconheci que o médium se podia controlar, de algum modo, os espíritos que se alimentavam de suas energias, era também facilmente controlado por eles. O ambiente era repleto de entidades em fase primária de evolução. Saldanha, excessivamente atarefado, anunciou que presidiria de perto aos trâmites da ação mediúnica, notificando prazeroso que conseguiu plena ajuda das entidades ali dominantes. Em razão disso, podíamos analisar os fatos em companhia de Gúbio, recolhendo preciosa lição. Depois de visivelmente satisfeito no acordo financeiro estabelecido, o vidente se colocou em profunda concentração e notei o fluxo de energias a emanarem dele, através de todos os poros, mas muito particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos e do peito. Aquela força, semelhante a vapor fino e sutil, como que povoava o ambiente acanhado, e reparei que as individualidades de ordem primária ou retardadas que coadjuvavam o médium em suas viagens em nosso plano, sorviam a longos haustos, quer dizer, eles aspiravam, sustentando-se dela, quanto o homem comum se nutre da proteína, carboidratos e vitaminas. Examinando a paisagem, Gúbio nos esclareceu em voz imperceptível aos demais. Eu vou parar, porque não vai caber.